Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa obra de 1982 de Jan Bauer chamada Alcoolismo e Mulheres. A ideia aqui é explorar uma perspectiva psicológica fascinante sobre o alcoolismo feminino, uma que vai muito além do diagnóstico para tentar encontrar um significado mais profundo por trás de tudo. Já parou para pensar nisso? Por que a sociedade julga o alcoolismo numa mulher de um jeito tão, mas tão diferente? Existe um duplo padrão muito claro quando o assunto é homens e mulheres que bebem demais. É um incômodo e hoje a gente vai investigar o porquê. A questão aqui não é só o ato de beber, mas a lente que a sociedade usa para enxergar isso. E essa lente, como a gente vai ver, muda completamente dependendo do gênero da pessoa. Olha só, essas reações que foram citadas na obra de Bauer mostram um preconceito bem profundo. Para o homem, sempre se busca uma desculpa, algo externo. Para a mulher, a culpa parece ser sempre dela, de uma falha moral pessoal. E para a gente entender de onde vem esse preconceito, é preciso olhar para as estruturas de pensamento que a nossa cultura criou. A Bauer organiza essas visões em modelos que funcionam como molduras, sabe? Elas definem o que a gente vê e como a gente julga. Então vamos dar uma olhada em alguns desses modelos que dominam o pensamento. Eles moldaram não só a opinião pública, mas também a abordagem de profissionais, e quase todos eles têm uma visão bem limitada, principalmente quando se trata das mulheres. Percebe o padrão aqui? Seja qual for o modelo, a pessoa é sempre vista como alguém que falhou. É um pecador, um desajustado, um paciente sem força de vontade, uma pessoa infantil. O foco está sempre no que está errado com o indivíduo. Essa mania de rotular e diagnosticar deixa uma sensação de que falta alguma coisa, né? E se a questão não for o que há de errado com a pessoa, mas o que essa pessoa está procurando? E se o alcoolismo não for só uma falha, mas uma busca, mesmo que equivocada, por algo essencial? E é aqui que a conversa muda completamente. A gente entra numa perspectiva radicalmente diferente, inspirada na psicologia de Carl Jung. Uma ideia que transforma o vício de um problema a ser eliminado para uma mensagem a ser decifrada. Essa citação do Jung, que ele escreveu numa carta a um dos fundadores dos Alcoólicos Anônimos, é a chave de tudo. O que ele sugere é que a vontade compulsiva de beber não é só um vício do corpo, mas um anseio espiritual que deu errado. Uma busca por se sentir completo, por transcendência, que não acha outro caminho na vida moderna. O ponto crucial é este. A pergunta deixa de ser por que essa pessoa não consegue parar e se torna o que essa pessoa está procurando com tanto desespero. Essa mudança abre uma porta para a compreensão em vez do julgamento. Para entender a natureza dessa busca, a Bauer usa uma metáfora poderosíssima da mitologia grega, o eterno conflito entre dois arquétipos, duas forças fundamentais, Apolo e Dionísio. E o que seria um arquétipo? De um jeito simples, é um padrão universal. Uma imagem que vive dentro de todos nós, no nosso inconsciente coletivo. Pense no herói, na mãe, são figuras que a gente reconhece instintivamente. Então, de um lado a gente tem Apolo, o deus da ordem, da lógica, da razão, da estrutura, tudo certinho. Do outro, Dionísio, o deus do êxtase, do caos, do instinto, da natureza selvagem. A força da vida sem controle, imprevisível. Agora, vamos ser sinceros, o nosso mundo hoje é quase todo apolíneo. A gente valoriza produtividade, lógica, planejamento, controle. Tudo que é mais selvagem, caótico ou puramente ligado ao êxtase, às qualidades de Dionísio, isso é muitas vezes reprimido ou visto com desconfiança. Mas Dionísio oferece algo que Apolo não consegue dar: a libertação dessas amarras rígidas do ego. Ele promete uma volta a um estado mais primal, um fluxo de vida que pode curar, mas também pode destruir. E o álcool, na sua essência, é um elixir dionisíaco. E agora, vamos focar especificamente na experiência da mulher. Como essa tensão entre Apolo e Dionísio se manifesta na vida de uma mulher que é constantemente pressionada pela sociedade a ser perfeitamente apolínea? A escolha dessa imagem de Dionísio para a capa do livro não é por acaso, não. Ele, com sua natureza mais fluida, se torna a figura central para a gente entender a psicologia da mulher que desenvolve o alcoolismo. A grande tese da Bauer é que para mulheres presas em papéis muito rígidos, muito controlados, o alcoolismo pode se tornar uma rebelião inconsciente, uma forma desesperada de servir a Dionísio, o deus do instinto e da liberação, que foi simplesmente banido de suas vidas. E aí, comportamentos que normalmente são vistos só como sintomas de vício, esconder a garrafa, planejar a hora de beber,
podem ser vistos de outra forma. Eles se tornam atos de um ritual secreto, uma devoção a esse Deus proibido, num mundo que exige uma conformidade apolínea o tempo todo. Essa abordagem toda nos convida a uma mudança radical. A gente para de ver só um conjunto de sintomas problemáticos e começa a enxergar uma história com um significado muito profundo. Não se trata mais de ficar aplicando rótulos como defeituosa ou doente. Passa a ser uma investigação da alma. A pergunta fundamental simplesmente muda. E aqui está a grande virada. Deixamos de procurar uma falha para ser consertada e começamos a procurar um anseio para ser compreendido. Uma sede de se sentir inteira, de liberação, daquele fluxo de vida que se perdeu ou que talvez nunca tenha sido encontrado. E a gente termina com essa reflexão. Se a análise da Bauer estiver certa, então o alcoolismo, especialmente entre as mulheres, pode não ser só uma crise individual. Pode ser o sintoma de uma cultura inteira que, na sua busca sem fim por ordem e controle, deixou de oferecer os caminhos para o êxtase, para o mistério e para a plenitude espiritual que a alma humana tanto precisa.